Aproximadamente 5% da população brasileira tem algum tipo de deficiência auditiva, segundo dados do último censo do IBGE. Bauru tem aproximadamente 14 mil pessoas com esse problema, mas muitos espaços e ambientes públicos ou privados ainda não estão preparados para receber esse tipo de público. Para falar sobre essas questões e também sobre o curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, nós recebemos aqui no programa Entrevista da TV Câmara Bauru o docente da área de idiomas e linguagem do Senac Bauru, Luiz Mateu da Silva Souza. Professor, eu queria te agradecer pela presença aqui conosco na TV Câmara. Eu que agradeço, estou à disposição aí quando precisar. Bom, nós começamos falando sobre esses espaços que não estão apropriados para receber as pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Você poderia citar aqui em Bauru alguns desses espaços? Bom, de modo geral, as pessoas com deficiência, elas necessitam de utilizar todos os espaços sociais, né? Elas estão na sociedade, elas vivem como qualquer outra pessoa e elas precisam de bancos, elas precisam de ir ao fórum, de ir no poupa-tempo, de ir em quaisquer outros ambientes para poder realizar os serviços, né? O que ela necessita. Então, se a gente pensar em nível de acessibilidade, de condições de comunicação, nós temos ambientes sim que não têm comunicação em língua de sinais, que as pessoas não sabem língua de sinais ainda, ou que estão num contato muito simples, muito superficial ainda da língua de sinais e interfere nessa comunicação com o surdo. Então, de modo geral, se a gente for pensar espaços, nós temos hoje escolas que já têm tradutores e intérpretes, que no estado de São Paulo a gente chama de professor interlocutor, que já está na escola, trabalhando em parceria lá no trabalho com o surdo de intervenção nessa questão da linguagem. Mas tem muitos espaços que ainda não tem, né? Eu acho que principalmente bancos, algumas empresas, o surdo para fazer entrevista, por exemplo, ele não tem pessoas que possam mediar essa entrevista, as pessoas não sabem língua de sinais quando vão entrevistar o surdo, às vezes eles perdem de entrar numa empresa, às vezes estão até qualificados, mas não tem uma pessoa que trabalha com a mediação da comunicação, então é complicado mesmo. E eu sei que a primeira legislação oficial, né, regulamentando a língua de sinais, Libras, ela foi promulgada em 2002. Conta um pouquinho para a gente sobre essa lei. Bom, a Lei 10.436 de 2002 é a lei que reconhece a Libras como língua. Não, bom, inicialmente a língua de sinais ela sempre existiu no Brasil, né? Como no mundo, em modo geral, as línguas de sinais elas existem desde quando existe surdo interagindo entre si. Então tem surdo em comunidade, existe língua de sinais. A questão é que no Brasil ela foi reconhecida em 2002 e é língua brasileira de sinais. Então nós temos língua de sinais americana, língua de sinais francesa, as línguas de sinais no mundo são diferentes. Mas no Brasil ela foi reconhecida em 2002, embora já sempre foi usada, e com isso criou-se uma demanda, né, em relação a material da área. Então nós tínhamos um material que estava sendo publicado até anteriormente à lei, que já estava sendo produzido, e aí já logo depois que a legislação é aprovada, nós temos já alguns materiais oficiais de língua de sinais, materiais já da história anteriores nós tínhamos, mas depois, com a lei, nós temos muito material sendo publicado, nós começamos a ter um olhar das instituições em nível superior, por exemplo, em relação à formação de profissionais para atuar com surdos, de formação inclusive dos próprios surdos para atuarem na área do ensino de Libras, e assim a língua de sinais começa a se expandir, né, se desenvolver no Brasil, por meio do reconhecimento da legislação. Acho que isso é importante, a legislação, porque se não tivesse nenhum reconhecimento, como que poderíamos pensar em a questão da acessibilidade, do acesso, do direito da pessoa surda sendo respeitado? Então, primeiro, a legislação tem que oficializar e reconhecer essa língua como língua. Com relação à peculiaridade da Libras, né, você disse algo interessante que eu não sabia. É a língua brasileira de sinais, temos a língua americana, etc, etc. Quais são as peculiaridades da língua brasileira? E ela é inspirada no nosso alfabeto ou na língua portuguesa? Como que é formatada a Libras? Sua pergunta é ótima, porque normalmente as pessoas têm a ideia de que Libras é o português feito com as mãos. Sim. E de fato não é. Não é porque a língua de sinais ela tem uma estrutura diferente. Ela é uma língua com estrutura própria, com estrutura gramatical, que respeita uma ordem, uma organização que é visual-motora, né? Nós temos uma modalidade diferente. Enquanto a língua portuguesa é oral-auditiva, a língua de sinais ela é visual-motora. E nesse sentido,
no português, quando nós temos frases, e as frases em português você só pode dizer palavra por palavra. Então você tem que falar numa sequência lógica, não dá para você falar as coisas ao mesmo tempo, muitas informações ao mesmo tempo, você tem que falar coisa por coisa. Na língua de sinais, você pode ter uma informação simultânea. Então quando eu falo, o avião passou sobre a menina, ou sobre o menino, não importa, porque esse sinal aqui está representando uma pessoa, um classificador de pessoa, e eu tenho um avião passando por cima. Essa informação é uma sentença em português. Não é uma frase. O avião passou sobre a menina. Que em português a palavra seria: o avião passou sobre a menina. Mas isso não é Libras. Essa estrutura palavra por palavra é do português. A língua de sinais é uma língua também simultânea, embora tenha algumas construções que são lineares. Mas, de modo geral, as coisas acontecem de forma diferente. A língua de sinais tem parâmetros. Então, ela não é feita só com sinais. Nós temos 5 parâmetros. É a configuração de mão, que é a forma da mão. Então, você tem que sinalizar com uma forma específica. Por exemplo, essa forma dá para produzir inúmeros sinais. Eu posso fazer sábado, com essa forma eu posso fazer aprender, com essa forma eu posso fazer ouvir. Então, essa forma é chamada de configuração de mão, forma da mão, que nós temos por volta de 63 registradas. Né? Mas pode ser que a gente tenha até mais, mas o que a gente tem de pesquisa, 63 configurações. Depois, a gente tem, depois da configuração de mão, o ponto de articulação, que é o local onde o sinal é realizado. Em língua de sinais, se você mudar o local, mudou o significado, como eu fiz agora. Eu usei o mesmo sinal, mas eu usei em lugares diferentes. Eu usei na testa e usei na orelha. Então, na testa é aprender, na orelha é ouvir. Então, mudei o local onde o sinal é realizado, mudou o significado. Nós temos também o movimento. Nós temos sinais que têm movimentos, nós temos sinais que são parados. Então, em pé, ok? Mas andar tem movimento. Então, tem sinais que têm movimento, tem sinais que não têm movimento. E nós temos também a orientação da palma da mão. Quer dizer, se a palma da mão mudar, muda o significado. Então, se eu faço estudar assim, não é possível fazer estudar assim, mudando a palma da mão. Dessa forma, com a palma da mão para cima. Então, fora esses 4 elementos, ainda tem a expressão facial e corporal. Quer dizer, mais um elemento. O surdo não se comunica só com sinais. Ele tem uma informação que está previsto, que está ali contida na expressão e também no corpo. Então, se ele sinaliza uma pessoa orgulhosa, ele não vai fazer a pessoa orgulhosa assim. Ele vai fazer a pessoa orgulhosa com uma postura e com um levantar da cabeça que corresponde a esse orgulho. Né? Então, os sinais, não tem só... Por exemplo, vamos pensar um sinal aí de tristeza. Não é possível fazer triste sorrindo. Então, triste, alegre. Então, em língua de sinais, tem sinais associados com esses conjuntos de parâmetros. Esses parâmetros todos fazem com que o que eu sinalizo, o que eu produzo, tenha sentido para o surdo. Então, não é como no português que, por exemplo, a frase no português, ela pode ser sujeito, verbo, objeto. O avião caiu no mar. Aí a gente poderia fazer, o avião caiu no mar. Na língua de sinais, a ordem pode ser diferente. Pode ser objeto, sujeito, verbo. Pode ser primeiro o mar, depois o avião e o avião caiu. E aí ele caiu nesse espaço aqui, que é o mar. Um aluno estava fazendo um trabalho com língua de sinais e ele produziu floresta, rio e a água foi bombeada, falando sobre o tratamento da água. Olha só, ele produziu floresta primeiro, depois ele disse que na floresta tinha um rio, e depois que ele disse que a água foi bombeada. Então, essa construção é uma construção imagética, é uma construção visual, é próprio da cultura surda. Era justamente isso que eu te perguntar, professor. No caso, a construção dos sinais, ela está muito mais ligada à ideia da imagem do que no nosso alfabeto da língua portuguesa. A decodificação também é diferente, então, pelo receptor. Porque assim, na questão do alfabeto que você tinha perguntado antes, você retomou agora, o alfabeto manual, ele é empréstimo da língua portuguesa. Então, quando a gente faz a construção com o alfabeto manual, a soletração do alfabeto, sim, a gente usa para nomes, para substantivos próprios, nomes de empresas, nomes de pessoas. Porém, os surdos não se comunicam com o alfabeto. O alfabeto é para só essas escritas, esse momento que eu preciso apresentar a palavra em português ou em língua estrangeira. Senão, eu vou usar sinais, né? Então, para a pessoa que eu sinalizo, se for um surdo, para ela tem mais sentido essa construção visual do que esses sinais por sinais, palavra por palavra. Porque ele olha, ele reconhece o significado do sinal, mas se você falar palavra por palavra, ele não entendeu o sentido. É como no inglês, quando a gente faz uma frase equivocada, quando a gente traduz equivocadamente para o inglês. Sim.
Perfeito. E o Senac Bauru está oferecendo, né? Neste ano já aberto ao público externo, eu sei que vocês já tinham esse curso de Libras para os colaboradores do Senac, né? Quando que surgiu a necessidade de abrir isso para a comunidade? Bom, o Senac começou a trabalhar inicialmente com os colaboradores, com a educação corporativa, porque ele percebeu que precisava romper a barreira da comunicação no próprio Senac. Então, ele já atendia algumas pessoas com deficiência, mas em relação ao surdo, a maior dificuldade era comunicacional. Porque o surdo tem um desenvolvimento normal, ele pode ter uma escrita da língua portuguesa também como qualquer outra pessoa, mas a comunicação em língua de sinais ficava prejudicada, porque as pessoas não sabiam língua de sinais. Então, essa necessidade surgiu já aí. Aí depois, o Senac percebe que é necessário abrir, bom, as pessoas procuram de fato, mas percebe que é necessário abrir porque as pessoas precisam ter contato com essa forma de comunicação e também porque nós temos toda uma legislação aí por trás da língua de sinais, né? Nós temos não só a Lei 10.436 que nós citamos, mas temos o decreto de 2005, que regulamenta o uso da difusão da Libras no Brasil, que fala sobre o intérprete, que fala sobre o professor de Libras, e aí fala sobre a formação na área educacional, que fala sobre os setores públicos e privados, que tem que ter um profissional que trabalha com Libras. Então o Senac também vem atender essa demanda. E por que a escassez de profissional de Libras no mercado? Sendo que hoje já tem razão da legislação ou das legislações, né, inerentes, hoje ele é tão fundamental e tão necessário em tantas áreas e espaços. Bom, eu vejo assim, que inicialmente, em nível de Bauru e região, nós tínhamos poucos cursos de formação. Nós tivemos uma iniciativa em Agudos, nós tivemos iniciativa de formação de Libras aqui em Bauru, mais em nível de curso básico. Então a gente tinha em Bauru e região poucos cursos de formação na área de língua de sinais. Então essa questão aí de ter poucos profissionais, eu acho que, primeiro, a língua de sinais, até então, ela não tinha um certo status. Ela começou a ter status porque ela é reconhecida e aí as pessoas começam a olhar para ela e respeitar ela como língua. Porque até então, sem reconhecimento, as pessoas, é a língua dos surdos. Nem era língua, era a linguagem dos surdos. É mímica. Como se fosse uma comunicação, uma pseudo-comunicação, uma pseudo-língua. Como se fosse uma língua intermediária ou uma comunicação limitada. E não é de fato. A língua de sinais, ela é uma língua tão complexa como uma língua oral. Tão complexa, porque ela tem todos os elementos linguísticos, inclusive fonema, porque esses elementos que eu descrevi dos parâmetros são os fonemas da língua de sinais. Né? Então, nesse sentido, a questão de ter poucos profissionais, assim, se a gente for pensar em relativo à nossa região, são poucos, sim. É porque nós tínhamos poucos cursos de formação. Agora nós temos já iniciativas em São Carlos, né? Então nós temos hoje universidades federais em todo o Brasil com cursos de formação. Então, com o tempo foram surgindo esses cursos foram atendendo. As pessoas aqui na nossa região, para poder se formar na área de língua de sinais, teriam que ir para fora. Então, eles estavam buscando em São Paulo e em outras regiões. Agora, nós estamos, na nossa região, aos poucos, oferecendo os cursos. Então, agora o Senac tem uma oportunidade, vocês que têm interesse de fazer o curso, o pessoal que nos assiste, tem no Senac a possibilidade de fazer o curso em nível básico, de 120 horas, porque são 3 módulos de 40, e é um primeiro contato com a língua de sinais para poder se aprimorar no uso da língua depois. Para quem é voltado esse curso, professor? Exemplo, eu quero me qualificar, mas eu tenho que ter uma formação na graduação específica na área de letras, ou é para qualquer pessoa que se interesse, ou necessariamente eu preciso ter alguém na minha família para poder me comunicar? Existe alguma restrição nesse sentido? Não. O Senac recebe para o curso de Libras, a partir de 13 anos, qualquer pessoa que tenha interesse. Por quê? Porque a língua de sinais ela pode ser usada tanto no âmbito familiar, quanto no educacional e nos setores públicos e privados. Então, como eu comentei no início, né, esses ambientes todos sociais estão presentes, os surdos estão lá. Né? Então, quer dizer, não existe uma formação obrigatória anterior para eu me qualificar e, de repente, poder me comunicar, até dar aulas, enfim. Pré-requisito não tem necessidade, porque é um curso de línguas. Sim. Né? De modo geral, as pessoas podem também fazer um curso de inglês, podem fazer um curso de outra língua, então ela pode também fazer um curso de língua de sinais se ela tiver interesse. Agora, para a área educacional, ela é bem procurada pela área educacional, porque muitos professores atuam no atendimento de surdos. Os surdos estão no nosso sistema educacional, é um sistema educacional num paradigma inclusivo. Nosso modelo é inclusivo. Então, os surdos estão lá porque está garantida pela Constituição a matrícula desses alunos na escola regular.
Então, se está garantida a matrícula, os professores também precisam estar tendo contato com a língua de sinais, então é procurado pelo pessoal da educação, é procurado pelo pessoal da área do RH, que necessita fazer entrevistas, trabalhar com contratação de pessoas e que às vezes tem dificuldade de lidar com surdo na comunicação, e procurada por pessoas de várias áreas. Hoje nós temos alunos matriculados, que é do design, nós temos pessoas do jornalismo, nós temos pessoas de várias áreas. Tem pessoas que não são formadas ainda, tem pessoas que estão fazendo pedagogia e que querem já terminar o curso, já sabendo língua de sinais para poder atuar. Então tem, diversas, as áreas são muitas. Agora, nessas experiências que vocês estão tendo com o curso, né, ao longo desse ano de 2015, que avanços vocês observam com relação às pessoas, tanto as que aprendem para poder se comunicar, quanto as pessoas que têm mesmo deficiência auditiva e recebem agora esse aprendizado, essa nova língua, nessa nova forma de comunicação com o mundo exterior? Eu acho que pela experiência do SENAC, pela nossa experiência, eu tenho observado o seguinte, que as pessoas que fazem o curso elas entram no mundo do surdo, quer dizer, elas se familiarizam com essa realidade do surdo, e a gente costuma fazer sempre encontros com surdos. Se não um encontro informal, por exemplo, num shopping, ou em qualquer outra atividade para ir em algum lugar, ou numa praça, se não um encontro informal, um encontro formal numa associação de surdos, num evento específico, numa atividade específica, num congresso. Então, eu percebo assim que os alunos estão assim muito mais abertos e se familiarizaram com essa realidade, mas também as pessoas surdas estão tendo mais contatos com ouvintes que estão aprendendo língua de sinais. Porque, assim, eu não via, pelo menos aqui em Bauru, nesse tempo que eu estou aqui, eu não via essa dinâmica, essa interação aqui em Bauru de surdos e ouvintes como está tendo agora. Então eu observo, quando eu faço essas atividades, muitos alunos ouvintes estão lá, muitos alunos surdos. Hoje nós temos no SENAC vários alunos surdos com implante coclear fazendo curso de Libras, que esses alunos surdos não sabem Libras, porque eles fizeram implante coclear e foram oralizados, falam português, e não sabiam Libras, mas para se comunicar com os amigos surdos, usuários de Libras, foram fazer curso de Libras no SENAC, estão lá fazendo curso de Libras. Então, assim, houve uma maior interação e as pessoas estão, assim, se abrindo para esse diálogo, para essa interação. Legal. Como que é a convivência, principalmente das crianças, dos adolescentes, nos espaços escolares, as pessoas que têm problema de deficiência auditiva e estão ou não, já aprenderam, né, a Libras? Olha, o que você observa? Na escola, de modo geral, eu observo o seguinte, que quando a criança surda chega na escola regular, sim, e ela tem lá seus 35 colegas que são ouvintes e não falam a língua de sinais, normalmente, ela inicialmente sente aquele estranhamento, mas se na escola tem mais outros surdos em outras salas de aula, e esses surdos têm esse contato com eles na hora do intervalo, em outro momento eles se sentem mais à vontade, porque eles sabem que naquela escola não tem só ele de surdo, tem mais surdos, mas também os alunos ouvintes começam a aprender língua de sinais para se comunicar com um surdo, porque nós temos situações já, essa semana eu presenciei uma situação de um aluno que foi precisar falar com um aluno surdo e sinalizou. Eu falei, nossa, que legal, já está aprendendo sinais, já está aprendendo a se comunicar com ele. E assim, acontece essa interação, os alunos ouvintes, alguns se interessam e aí começam a aprender língua de sinais. Tem escolas que, inclusive, o próprio aluno surdo dá aula para os professores, dá aula para os alunos de Libras, então tem um momento lá para 1 minuto, 40 minutos, meia hora, um período para trabalhar com o ensino de Libras para o pessoal da instituição, da escola. Eu acho que isso é legal. E aí o que acontece? As crianças, elas se desenvolvem normalmente e tem a interação. Né? Só depende aí do uso da língua, mas o uso da língua acaba sendo mediado aí pelo intérprete também. Só para a gente encerrar, professor, tem alguns números que têm chegado, inclusive chegaram pela assessoria de imprensa do SENAC, e achei bastante interessante com relação ao último Enem. Foram 8.800 deficientes auditivos inscritos, o dobro do ano anterior. Isso mostra a inclusão social dessas pessoas, né? As políticas públicas, elas estão seguindo paralelamente a inclusão, essa ideia de inclusão e o que vem acontecendo com relação a essas pessoas? Bom, de modo geral, sim. A gente tem visto que tem um movimento em relação a esse acesso, porque a escola, quando ela se pretende, até a própria Constituição, quando diz assim, que a educação é para todo mundo, então as políticas públicas vão em direção a atender principalmente a área educacional. Mas as demais áreas também, né? Mas, de modo geral, a área educacional
por exemplo, nós temos sim um olhar do sistema público, nós temos um olhar das políticas públicas para a inclusão, até porque nós temos visto a atuação do tradutor-intérprete, a atuação do professor na sala de recursos, no atendimento de alunos surdos. Sala de recursos é o atendimento educacional especializado, que seria em período contrário à sala regular. Então o aluno vai lá, no período contrário, com um professor especialista que sabe Libras para atuar com ele, o aluno surdo. Então, a gente percebe assim que há um movimento, que há um interesse para essa questão de dar condições de acesso, materiais. Hoje nós temos no Estado de São Paulo várias medidas, inclusive currículo adaptado, currículo com sugestões, sites oficiais para a gente poder ter acesso a material para auxiliar os alunos em sala de aula. Então, assim, tem um olhar sim para essa questão da inclusão, até porque não tem mais volta, né? Nós temos que atender todas as pessoas e porque é um direito também dessas pessoas, né? Que bacana conversar com alguém, né? Uma conversa tão esclarecedora como a sua. Quem ficou interessado em fazer o curso de Libras no Senac, como deve fazer? Bom, você deve entrar em contato com o Senac pelo telefone ou pelo site, depois a gente vai mostrar aí. E também pode ir pessoalmente, se você quiser pessoalmente falar no atendimento, você pode pessoalmente no atendimento, conversar, se informar sobre o curso. Nós já temos curso do módulo 1, 2 e 3 funcionando, não, módulo 1 e 2. O 3 ainda vai começar, mas o módulo 1 e 2 já tem funcionando, já está em andamento. Que bacana, eu queria agradecer pela presença, o Luiz Matheus da Silva Souza, ele é docente da área de idiomas e linguagem do Senac Bauru. Como eu falo obrigado em Libras? Obrigado. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Obrigado por quem nos assiste. Obrigada você também pela sua sintonia. Até a próxima.